Atos, capítulo 3. O texto bíblico diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, ou seja, 15 horas, 3 horas da tarde. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artérios se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que já dantes foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo, e a vós, primeiramente, vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Amém. Meus queridos, hoje nós estamos no terceiro dia de oração e queremos captar o espírito da igreja primitiva. Primeiro, que havia naquela igreja o hábito e a perseverança da oração, como nós já temos falado nos dias anteriores. Veja que era comum se dizer: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Havia um horário determinado e eles todos os dias estavam juntos para orar. Essa igreja, que foi a testemunha dos milagres
que se deram naqueles dias, era uma igreja que, como eu disse ontem, não sabia viver, não sabia funcionar sem oração. Hoje a gente sabe funcionar sem oração. Hoje a gente tem o marketing, hoje a gente tem programas, hoje a gente tem estruturas, a gente sabe viver sem oração. Mas essa igreja não sabia viver sem oração. E é isso que a gente tem que resgatar. No nosso tempo de oração, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir ao Senhor, Deus, imprima em mim esse valor da oração, de tal maneira que eu não consiga viver sem oração. Que a oração possa fazer parte da minha vida, como faz parte o almoço de cada dia, como faz parte o café da manhã de todos os dias. Que a oração possa fazer parte da minha vida de tal maneira que eu não saiba viver sem oração. Mas não somente a oração individual pessoal. Eles não sabiam viver sem oração coletiva. Eles não sabiam viver sem oração no espírito do que Jesus havia dito. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Por que às vezes a gente luta tanto para ter células na igreja? Porque as células dependem de uma estrutura da igreja e não do espírito de necessidade de estar junto com o outro. Porque se cada um aqui começar a orar a Deus, que eu posso sentir necessidade de orar, mas que eu também posso sentir a necessidade de orar com alguém, porque a igreja primitiva ela não tinha estrutura de células. Ela não tinha estrutura de, vamos agora que Jesus subiu, agora o Espírito desceu, vamos nos estruturar como igreja para que de casa em casa as pessoas se reúnam e tal. Eles não dependiam de estruturas, mas eles tinham assimilado com Jesus a oração em primeiro lugar, mas tinham assimilado com Jesus a oração no mínimo de 2 a 2. Até porque Jesus havia dividido os 12 de 2 em 2. Se você olhar a relação dos 12, você vai ver lá Tiago e João, Pedro e André, Filipe e Bartolomeu. Então você vai perceber que ele já dividiu de 2 em 2. Então quando ele estabelece o princípio da oração 2 ou 3, é porque ele mesmo já havia organizado. E a igreja havia assimilado esse espírito da coletividade. Primeiro da oração, e segundo da coletividade. De maneira que estavam agora subindo Pedro e João, olha só, Pedro e João, a hora nona, às 15 horas, período da tarde, um horário já sacramentado para a oração. E de 2 em 2 eles estavam orando, a oração da concordância. Amados, se a gente assimilar esse espírito, mas esse espírito não vai depender de uma estrutura que o pastor vai organizar. Mas o que a gente quer de verdade é que a gente possa gerar isso na oração. E quando você estiver orando, Senhor, imprima isso em mim. Primeiro, a necessidade da oração. E segundo, da oração coletiva, da oração junto. Porque nós nos tornamos tremendamente poderosos quando nós nos unimos na concordância de oração. E aí o que a gente vai ver como resultado disso que a gente está gerando nesta manhã ou nesses dias? Muitos grupos de oração, muitas células de oração, e essas células serão tão tremendas que os visitantes vão se aproximar, que as pessoas vão querer saber o que está acontecendo na sua vida. Temos orado, temos buscado a Deus. Posso participar? Pode, mas eu não sou cristão, não sou da sua igreja. Vem junto. Porque os descrentes vão se aproximando desta igreja que ora e que vai vendo os sinais e que vai vendo os milagres de Deus. Tremendo. Então, vamos gerar isso no nosso tempo de oração. Outra coisa que eu gostaria que você pensasse aqui na oração é que essa igreja que orava, que andava em unidade, que era cheia de Deus, da ressurreição de Cristo e tal, ela tinha condições de mudar a rotina do outro. Veja que todos os dias, aquele coxo era colocado ali à porta do templo. Todos os dias você tem pessoas na sua vida, todos os dias você tem pessoa com quem você conversa, que tem problema com o marido, que tem problema com o filho, que tem coisas que ele não consegue resolver há anos. Igualzinho esse homem aqui. Mas num dia, de repente, o apóstolo Lavonice ministrou isso lá em Brasília, de repente, num dia, o curso da vida deste homem foi mudado. Quem tinha condições de mudar o curso dessa pessoa? Essa pessoa nunca poderia mudar o curso
se não tivesse sofrido, no bom sentido, a intervenção de uma igreja que ora. E o que nós queremos gerar é isso daqui, gente. Tem muita gente, a nora, o cunhado, o filho, o vizinho, o patrão, o colega, o amigo, o inimigo, enfim, eles estão no curso natural de suas vidas, até se depararem com você. Porque você há de ter, depois de um tempo de oração, você há de ter os seus olhos abertos, que foi o que a gente orou aqui agora há pouquinho. Quando a gente se aproxima diante do trono da graça de Deus, é graça, é favor. E desse trono emana tudo. Emana, uma das coisas é revelação. Seus olhos se abrem. Os olhos desses dois se abriram em relação àquele coxo. Porque havia uma rotina de impossibilidade, havia uma rotina de enfermidade. E eles estavam acostumados com aquilo. Nós estamos acostumados com a realidade do mundo que nos cerca. Nós estamos. Na nossa naturalidade nós estamos. Mas o que acontece quando a gente ora? A gente começa a ver. A gente começa a perceber que algumas coisas são anormais, que algumas coisas não podem se perpetuar. Nem na nossa vida, nem na vida do outro. Elas não podem se perpetuar. E num determinado dia, salta alguma coisa no nosso espírito, nós nos incomodamos com aquela situação, há uma ousadia sobrenatural, uma ousadia espiritual que você percebe que não vem de você, vem de Deus, e você olha para aquilo, não se conforma com aquilo, e usa da autoridade que Deus lhe conferiu para mudar aquela rotina, ou na sua própria vida, ou na vida de uma outra pessoa, e assim se deu na vida daquele homem. Amém? Pedro e João disseram, o homem pediu esmolas, né? E eles disseram, olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. A igreja de hoje inverteu isso daí. Hoje a gente tem muito ouro e muita prata, mas não tem mais o nome, não tem mais a unção, não tem mais a autoridade. Mudou. A igreja de hoje tem, como eu disse no começo, a igreja de hoje tem o marketing, tem a estrutura, tem o ouro, tem a prata, tem tudo que Pedro e João não tinham. Mas a gente hoje não tem mais o que Pedro e João tinham. A ousadia, o espírito, a autoridade para poder mudar essa realidade. Então, isso a gente também tem que inverter hoje, nesses dias, em nome de Jesus. Isso tem que ser mais um alvo da nossa oração. Senhor, eu tenho me enchido de tudo, menos do teu nome, menos do teu espírito, menos da tua autoridade. Hoje eu posso dizer que tenho estrutura, tenho tecnologia, tenho internet, tenho um mundo virtual, tenho ouro, tenho a prata, mas Senhor, onde está o poder que foi tão vivo e tão presente naqueles dias, que hoje é tão escasso? Então a gente tem que se envergonhar por isso, a gente tem que se constranger por isso, e a gente tem que pedir, Senhor, em nome de Jesus, que meu olhar possa ser redirecionado para que eu possa ter, ou para que eu volte a ter como igreja, o que a igreja já teve um dia e que não tem mais hoje. Amém? Temos que orar com constrangimento em cima disso. Então não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém? E aquele homem então saltou, de um salto deu um pulo e começou a louvar a Deus e engrandecer o nome de Deus, e entrou juntamente com Pedro e João para onde? Ele era um descrente, ele estava ali apenas para pedir esmola, mas diante daquele sinal, ele se converteu naquele momento e entrou no templo. Por que Deus opera os sinais e maravilhas? É justamente por causa do descrente. Não é por causa do crente. O crente, Deus supre as suas necessidades. Mas o descrente, quando acontece alguma coisa com ele, é para a conversão dele e para que ele entre no contexto. Ele não conseguia mais largar Pedro e João. Entrou no templo, foi para a hora da oração, se uniu à igreja naquele momento. Então nós vamos orar por uma igreja de sinais. Nós vamos orar por uma igreja de sinais e maravilhas. Nós vamos orar por uma igreja que se expõe ao descrente, por uma igreja que ama o descrente, que está gerando isso
até porque lá em Marcos 16, na última parte de Marcos 16, diz que, e eles foram pregar, e estes sinais seguiram, acompanharam aos que creram, né? Então, no nome de Jesus, os enfermos foram curados, os demônios foram expulsos, a igreja partiu, a igreja saiu, a igreja se expôs ao descrente, a igreja se expôs ao mundo, e na medida em que ela se expõe e vai, Deus respalda e opera os sinais. Amados, atentemos para o que aconteceu nesses dias. Lá o Hipólito, lá do Piauí, como que é o nome da cidade? Que os meninos foram? Monsenhor Hipólito, lá no Piauí. 10 jovens daqui da igreja foram para aquele evento missionário lá no Piauí. 7 anos sem chuva. 7 anos. Tinha criança, então, de 6 anos, que não sabia o que era chuva. Nunca tinha visto chuva. Nunca. Nunca tinha visto chuva. 7 anos sem chuva. E o pessoal foi evangelizar. E aí o pessoal começou a orar. Orar. Mas no campo. Não é orar no coisa, não. Em cima da necessidade, começou a orar. E o que Deus começou a fazer? Durante a noite, começou a visitar esses jovens com sonhos. O Vitor compartilhou esses dias aqui, que à noite, ele estava dormindo, e ele ouviu o barulho da chuva. E ele falou, puxa, deixei minha roupa lá no varal, deve estar ensopada. Não vou sair, porque senão ficam 2, né? A roupa e eu ensopada. Então deixa lá, amanhã ela seca. E chuva, torrencial, durante a noite. Quando ele acordou pela manhã, nada. Foi Deus falando com ele, a chuva vai chegar. A Esther, minha filha, estando lá também, ela sonhou com a chuva. E ela sonhou que a chuva ia chegar e que ela estava junto com uma criança na chuva, de mãos dadas, dançando na chuva. Não tinha chuva, amados. Quando eles começaram a ter essas visões, esses sonhos, no outro dia, depois de alguns dias, ela me escreveu, pai, lembra que eu sonhei e as pessoas também estão sonhando com chuva e tal? Pois bem, começou a chover, questão de 2 minutos, e a gente começou a celebrar, mas 2 minutinhos parou a chuva. No outro dia, choveu 15 minutos. E todo mundo celebrando e mandando os vídeos, a chuva por 15 minutos. Eles foram embora. Vou passar o vídeo para vocês, não sei se eu vou conseguir passar para todo mundo. Todos os rios transbordaram de tanta chuva. Precisa agora orar para parar a chuva. Mas não houve chuva que destruiu nada. Mas os rios transbordaram de uma forma sobrenatural. Foi sobrenatural. Eu estou falando e estou me arrepiando aqui. Oi? Eles colheram feijão, a plantação de feijão, eles colheram. Amados, estou todo arrepiado, mas essas coisas acontecem quando a gente está aqui nesse ambiente de oração, de palavra, nossos olhos se abrem, a gente vê, os testemunhos acontecem. Que coisa tremenda, que coisa fantástica. Então, amados, é isso. Agora, por que aconteceu? Porque eles foram. Porque eles se expuseram ao mundo, se expuseram às pessoas. A gente fica esperando o milagre aqui entre os crentes. Não é aqui, é lá. É na escassez, é onde precisa. Aqui em Ribeirão Preto também precisa. É um casal que também está seu vizinho, que está em pé de guerra, ele vai receber um sinal de um milagre de Deus. Mas você tem que ir, você tem que se expor. Seus olhos precisam se abrir. E é isso que nós estamos gerando aqui. Gerando esse sobrenatural. Temos que gerar esse sobrenatural, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. E esse tempo de busca aqui é tremendamente eficaz para que essas coisas possam acontecer. Amém? Que maravilha. Amados, Pedro se levantou e começou a pregar. Por que vocês estão olhando para esse coxo como se fosse coisa grandiosa? E na verdade era algo grandioso para o coxo. Mas para Deus, isso é fichinha. Pedro falou, por que vocês estão olhando para ele? E por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou virtude
nós pudéssemos ter feito alguma coisa por este homem. Não. Não foi nem por causa dele, nem por nossa causa, mas foi por causa do nome. Vamos falar isso? O nome de Jesus. Vamos falar 3 vezes. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Nós vamos buscar a Deus nesse tempo de oração aqui, para que o nome de Jesus nos seja revelado. Por que revelado? A gente já sabe o que é o nome de Jesus. O nome de Jesus leva parte do nome de Yahvé. E o Senhor disse que onde Ele colocasse o seu nome, haveria provisão. Por exemplo, a bênção de Arão sobre o povo de Israel, né, que a gente sempre ora. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê Shalom. Números 6 de 26 em diante. Exatamente. 6, 22, 23, 24. É isso mesmo. Parabéns, Maru. Queridos, Deus ordenou assim a Moisés para que falasse para Arão: todos os dias você põe o nome de Yahvé sobre o povo. Todos os dias. Isso em que período? Período do deserto. Né? Período do deserto. Então, todos os dias Arão abençoava o povo no deserto. Vamos aqui alistar quantas coisas aconteceram no deserto como resultado desta bênção, do nome sobre o povo. Cita algumas coisas aí. Eu citei algumas coisas aqui na oração. Vamos lá. O que aconteceu? Muita coisa, gente. Vamos lá. O que aconteceu no deserto? Oi? O maná desceu dos céus. A água saiu da rocha. A água amargosa se transformou em doce. Vou dar uma dica. O sapato não foi gasto. As sandálias não foram gastas por 40 anos. As roupas não apodreceram. As enfermidades foram afastadas. Ninguém adoeceu. As codornizes vieram e alimentaram. A nuvem dirigindo e o fogo à noite. Oh, aleluia. Eita, tem muita coisa para a gente orar aqui. É o nome de Jesus. O nome de Jesus leva o nome de Yahvé, leva o nome de Deus. Bênçãos, provisão, cura, milagre, restauração, visão, entendimento. As coisas de Deus acontecem. Coisa maravilhosa. Por que vocês estão olhando para Ele ou para nós como se fosse pela nossa própria virtude? Mas o nome de Jesus, o nome colocado sobre Ele, sobre aquele coxo, sendo usado com autoridade, não como nome apenas, não como um amuleto da sorte, mas pelo entendimento, pela revelação espiritual. Eu levo o nome de Jesus nas situações. Tem gente que não entende o nome de Jesus e fica forçando a barra dizendo, em nome de Jesus. E aí fala, mas muitas vezes porque ele pensa que é na força da razão que a coisa vai acontecer. Não, amados, é na força do Espírito, da revelação do que o nome é, do que o nome significa. É no nome de Jesus. Quando você faz um cheque e põe a tua assinatura, você não fica calcando a caneta ali. Eu vou colocar minha assinatura, calcando aqui, porque é a minha assinatura para forçar a liberar o dinheiro. Não. Eu praticamente pego a caneta com muita suavidade. Pego a caneta ali, põe aquela assinatura que eu fiz antes, desde os 15 anos, põe a assinatura bem e põe lá. É a minha assinatura. E vale. Vale. É ali. É a assinatura. Leve, mas é o nome. Se meu nome vale para alguma coisa, o nome de Jesus está acima de todo nome. Então é isso que a gente tem que gerar aqui nesse tempo de oração. Senhor, dá-nos revelação do nome de Jesus. Para a igreja compreender, para nós do tempo de oração, para a igreja compreender o valor do nome. E eu estou terminando aqui, porque o horário já está chegando e nós queremos orar. Sim, ok. Do nome?
Ah, sim. Amém. Amém. Que bênção. Vamos compartilhar assim. E pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem que vedes e conheceis. E a última coisa que eu queria compartilhar aqui é que nessa pregação de Pedro, ele pôde pregar, mas em cima daquilo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Até o Espírito Santo descer, os olhos estavam fechados em relação às profecias. Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles falaram de Jesus. Mas nenhum deles conseguiu perceber. Nenhum deles conseguiu ter os seus olhos abertos em relação às Escrituras. Até que o Espírito Santo desceu e abriu o entendimento. E eles então compreenderam que aquilo que Isaías falava era acerca de Jesus. Você vai perceber aqui, toda a pregação de Pedro, praticamente, é se reportando às profecias, se reportando às promessas do Antigo Testamento e explicando, gente, o que está acontecendo aqui é o que Isaías disse que ia acontecer, é o que Jeremias disse que ia acontecer, é o que Daniel disse que ia acontecer, então está aqui diante dos nossos olhos, e vocês são os herdeiros dessa promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então veja que quando Pedro, que era um homem douto, que era um homem iletrado, que era um homem sem estudo, né, sem formação escolar, mas era um homem cheio de autoridade, mas era um homem cheio de revelação. O que você então deve pedir nesse tempo de oração, se é que você decorou tudo que você tem que pedir, depois você pega o áudio, porque o áudio dessas ministrações estão todos sendo gravados, estão sendo postados no YouTube e também na minha página de Facebook. Então vai lá e reveja isso, estude novamente, para que você possa imprimir esses valores e orar em cima disso, não somente neste tempo de oração dos 21 dias, mas durante a sua vida de oração. Então, uma das coisas que você deve orar é para que Deus abra o seu entendimento em relação às Escrituras. Abra o seu entendimento em relação às Escrituras, para que ao ler, você não leia na superficialidade do texto, mas na profundidade da revelação. Que você possa compreender quão profunda é a revelação de Deus, que não está na superfície do que você lê. Você pensa assim, pastor, eu leio a Bíblia toda. Tá bom. Continue lendo a Bíblia toda, mas talvez você leia a Bíblia toda e só se atenha à superfície do que está escrito. Mas cada texto bíblico tem algo para além daquilo que seus olhos naturais conseguem enxergar. Você precisa perceber que é uma revelação por detrás. E é uma revelação mais profunda. Que só o Espírito Santo de Deus pode trazer para a minha vida e pode trazer para a sua vida. Em nome de Jesus.